Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui com você mais uma manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que juntos a gente possa adorar o nome do nosso Deus. Amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos Reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei. Com toda força e poder, e agora exaltado
chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Nega a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Nega a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, Rei dos Reis, o Senhor. Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Convido você a orar, pedindo a Deus que nos abençoe agora que nós iremos meditar na sua palavra. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor, mesmo nessa situação tão diferente, Senhor Deus, cada um na sua casa, mas a oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o Teu nome e meditar na Tua palavra, Deus. Então, assim como certamente o Senhor nos abençoou durante o período dos louvores, que também o Senhor nos abençoe agora, Senhor, na leitura e na proclamação da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando nos últimos domingos a respeito das 7 cartas às 7 igrejas na Ásia Menor, conhecidas como as 7 cartas do Apocalipse. São cartas presentes no começo do livro do Apocalipse. O Apocalipse é tido como um livro muito misterioso por parte de muitas pessoas, mas é um livro muito jóia, muito legal de ler, com verdades muito profundas de Deus para nós. E essas cartas no começo do livro, apesar de terem também algum simbolismo presente, todas elas revelam algo de interessante dentro dessa temática apocalíptica ou simbólica. Elas têm menos carga simbólica do que o resto do livro. Elas são cartas escritas para igrejas daquela época. E em todas essas cartas, o remetente é o próprio Jesus Cristo. Ele apresenta várias imagens no início destas cartas, como Jesus Cristo falando com a igreja. Jesus Cristo está no meio da igreja, é assim que é a imagem que aparece no começo do Apocalipse, e Jesus Cristo se dirige a estas igrejas, tem uma palavra a dizer a cada uma destas igrejas. Hoje nós vamos ver a carta à igreja de Tiatira. E é interessante porque há uma personagem que aparece nessa carta. Você já deve ter visto aquelas pessoas que gostam de dar nomes bíblicos, né, para os filhos. É provável que você tenha um nome bíblico, né? Quando a Silvânia estava grávida da Maria Luísa, a minha sogra perguntou para ela: você vai dar um nome bíblico para a sua filha, né? Aí você já começa a imaginar vários nomes, né? Agora, certamente tem um nome da Bíblia que você nunca viu nenhuma criança com esse nome. Eu duvido que você tenha conhecido alguma Jezabel. Você já viu alguma Jezabel? Já viu alguma mãe que deu esse nome para sua filha, Jezabel? Jezabel é uma personagem do Antigo Testamento. Não sei se você conhece, mas ela foi esposa do rei Acabe, do reino do norte, do reino de Israel. Ela não era gentia e ela trouxe todo o seu costume pagão para Israel e levou Israel a cometer idolatria, levou Israel a se envolver com falsos deuses. E Jezabel se tornou então
o sinônimo de uma mulher que leva as pessoas para longe do caminho de Deus. E esta mulher, Jezabel, aparece nessa carta à igreja de Tiatira. É interessante que Tiatira era uma cidade muito pequena, dentre todas essas 7 cidades que aparecem nas cartas do Apocalipse. Tiatira era a menor delas. Hoje, por meio da arqueologia, a gente tem pouquíssima informação sobre Tiatira, mas é a maior das cartas do Apocalipse. É algo interessante, né? Apesar de ser a menor cidade, é a que traz a maior carta. Uma das coisas que a gente sabe com certeza da cidade de Tiatira é que lá havia muitas associações profissionais. Não pense nessas associações como os sindicatos de hoje em dia, né? Estas associações que eram chamadas de guildas, né? A gente chama de guildas, estas associações, elas eram verdadeiros espaços de relacionamento entre as pessoas de uma determinada profissão. E muitas vezes se misturava, dentro dessa questão do relacionamento nas associações profissionais, aspectos religiosos também. É preciso sempre se lembrar que é um mundo completamente diferente do nosso. Então, as pessoas de uma determinada profissão se reuniam nestas associações, nessas guildas, elas tinham almoços especiais, jantares especiais, e nestes almoços e jantares, muitas vezes, eles adoravam deuses que eram tidos como os deuses de uma determinada profissão. Então, eles adoravam esses deuses nessas reuniões. E há registros arqueológicos de guildas assim, de associações profissionais assim, na cidade de Tiatira. Talvez uma das guildas mais famosas nessa cidade tivesse sido a Associação dos Produtores de Tecido em Cor Púrpura. Era uma cidade que era famosa pelos seus tecidos púrpuras, né? E é interessante porque há uma outra menção a Tiatira no Novo Testamento, quando se fala da conversão de uma mulher chamada Lídia. O apóstolo Paulo prega em Éfeso e uma mulher chamada Lídia ali se converte. E diz o texto que Lídia era natural de Tiatira e era uma vendedora de púrpura, de tecido púrpura. Então veja que interessante, essa era uma associação famosa da cidade, assim como outras associações profissionais. E é nesse contexto de uma cidade com guildas, em cujas reuniões muitas vezes se adoravam falsos deuses, ídolos, no contexto pagão. Nesse contexto a gente vê a carta de Jesus Cristo, através de João, a essa igreja, a igreja de Tiatira. Então, sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos do 18 em diante. Apocalipse, capítulo 2, do 18 em diante. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? Eu aguardo enquanto você pega aí, né? Se você for ler no celular e estiver assistindo no celular o culto, vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Essa é a carta do Apocalipse, a carta de Jesus Cristo através de João, dirigida à igreja na cidade de Tiatira. Você percebeu que ela é uma carta mais longa, maior do que as demais cartas. A ideia que está presente aqui é a de que havia alguém que estava trazendo um ensinamento errôneo àquela comunidade. Esse alguém é chamado de Jezabel. Nós não sabemos qual é o nome da pessoa. Né? Alguns estudiosos que acham, inclusive, que essa mulher talvez fosse a esposa do pastor da igreja de Tiatira. Não temos essa informação, algumas tradições dizem isso. Era uma mulher que começou a trazer um ensino para aquela igreja. A maior parte dos estudiosos imagina que o ensino seja algo mais ou menos assim. Gente, vocês trabalham nas mais variadas profissões aqui na cidade. Quase todos os membros da igreja de Tiatira provavelmente em algum momento de sua vida estavam envolvidos com algumas daquelas associações profissionais que nós falamos, algumas daquelas guildas. E veja, eles tinham uma dificuldade, porque essas guildas se reuniam muitas vezes e as pessoas faziam jantares, e nesses jantares se adoravam a falsos deuses, e eles tinham um problema ali, porque como manter a fé em Jesus Cristo e ao mesmo tempo se associar nesse tipo de guilda, nesse tipo de associação profissional? E se eles saíssem dessas associações, eles podiam perder o emprego, então eles tinham um desafio grande pela frente. Provavelmente essa mulher começou a ensinar alguma coisa assim. Gente, não tem problema. Veja, o apóstolo Paulo ensinou que nós podemos comer qualquer comida sem perguntar de onde vem. Não tem problema. Nós somos santos, não tem problema comer qualquer comida. Vamos lá. A fé em Jesus Cristo nos libertou disso. Então talvez essa mulher começasse a ensinar esse tipo de doutrina que a princípio parece algo muito bom, mas tem alguns problemas sérios aí no fundo. O apóstolo Paulo sim falou que não tinha nenhum problema em se comprar uma comida sacrificada aos ídolos que estivesse sendo vendida no mercado. Ele falou isso, é verdade. Compre, consagre a Deus, agradeça e coma, não tem problema nenhum. Mas o mesmo apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos nos associar aos adoradores de ídolos em suas mesas. Ou seja, se está havendo um jantar, um almoço em consagração a um determinado deus estranho, deus pagão, o apóstolo Paulo fala, se você participa dessa refeição, você está se tornando participante desse culto idólatra e pagão. Então essa mulher começa a trazer um ensinamento falso e a comunidade começa a ser enredada por esse ensinamento falso. E pelo que diz a carta, provavelmente tem alguma questão aí de caráter moral também, né? Porque se fala sobre prostituição, sobre impureza sexual. Então é bem provável que essa mulher também estivesse trazendo um ensino para a comunidade que dizia, não tem problema, se você crê em Jesus Cristo, se você afirma a sua fé no Senhor, não tem problema o que você vai fazer da sua vida, na sua vida moral. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E este ensinamento falso provavelmente estava ganhando a simpatia de muitas pessoas naquela igreja. Então Jesus Cristo diz na carta, olha, vocês são uma igreja muito boa, eu conheço a obra de vocês, eu conheço as coisas boas que vocês têm feito, a perseverança, eu sei que ultimamente vocês têm feito coisas ainda melhores do que antes. Então Jesus Cristo começa elogiando a igreja, mas depois diz, no entanto, eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando essa mulher. E não dá para continuar assim. Eu já castiguei essa mulher, já castiguei outros e vou castigar todas as pessoas que continuarem a seguir essa falsa doutrina. É uma palavra muito grave de Deus. Ele chama essa mulher de Jezabel, fazendo associação àquela antiga rainha de Israel. E termina o texto dizendo sobre a importância de conservar aquilo que eles haviam recebido de Deus, guardar aquilo que eles haviam recebido de Jesus Cristo, que o vencedor, aquele que tinha guardado, que tinha conservado essas coisas, iria receber as bênçãos da parte de Deus. Então deixa de maneira breve compartilhar com você 3 lições que eu percebo nesse texto. Eu queria dividir com você nessa manhã. A
primeira dessas lições é que uma doutrina equivocada vai levar uma ética equivocada. Uma doutrina equivocada, um ensino errado a respeito de Deus e sua revelação sempre gera uma ética equivocada, um comportamento inadequado. Tudo começa com o ensino errado. Ali naquela igreja, tudo começa com essa mulher, que é designada pelo nome de Jezabel, que começa a trazer um ensino que é muito agradável aos ouvidos, mas que é falso. E este ensino errado acaba levando a comunidade a ter um padrão moral equivocado também. Esse ensino errado acaba levando a comunidade a pecar contra Deus. Foi isso que aconteceu naquela época e muitas vezes é isso que acontece hoje também. Nós não podemos nos descuidar daquilo que cremos. Há uma relação, eu já disse isso em outras palavras em domingos anteriores, há uma relação entre ortodoxia e ortopraxia. Há uma relação entre aquilo que cremos e a forma como agimos. Há uma relação entre a doutrina que nós professamos e a ética que nós sustentamos. Há uma relação entre aquilo que a gente lê na Escritura e ensina e a maneira como a gente age no dia a dia. Por isso precisamos dar a importância necessária àquilo que cremos. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer as doutrinas da Bíblia, precisamos estudar a teologia, nos aprofundarmos nos ensinamentos da Palavra de Deus, porque aquilo que fazemos é um reflexo daquilo que cremos. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas acreditam naquilo que é chamado de teologia da prosperidade. Sustentam uma doutrina de que Deus tem que dar tudo para você, que Ele é obrigado a dar tudo para você, porque você é filho de Deus, você tem que ter tudo do bem e do melhor. E daqui a pouco as pessoas estão agindo de acordo com essa doutrina. Estão determinando coisas a Deus. Em oração dizendo, Deus, faça isso, eu não aceito isso, eu não aceito essa determinação, o Senhor tem que me abençoar, eu determino isso, 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 enfim. Surge uma prática equivocada a partir de uma doutrina equivocada. Então, não podemos nos descuidar daquilo que cremos. Tão importante quanto aquilo que fazemos é o porquê nós fazemos. Você consegue perceber isso? Tão importante quanto agir de maneira adequada é ter os fundamentos adequados para a nossa ação. Tão importante quanto fazer as coisas certas é ter a motivação correta para aquilo que nós fazemos. Você deve conhecer pessoas que praticam boas obras. Ok, isso é muito bom. Mas por que essas pessoas praticam boas obras? Será que elas praticam boas obras com a intenção de receber alguma coisa mais à frente? Ou com a intenção de receber alguma coisa numa outra vida, numa outra situação? Enfim, tão importante quanto aquilo que nós fazemos é qual é a motivação daquilo que fazemos. Fazemos algo para receber algo em troca ou fazemos isto porque é a nossa obrigação e a nossa missão fazer? Então, o fundamento das nossas ações está naquilo que cremos, na ortodoxia. Assim como uma doutrina correta pode levar a uma prática adequada, da mesma maneira, uma doutrina equivocada leva a uma ética equivocada. Então, precisamos cuidar daquilo que cremos, estudar a palavra de Deus, estudar os nossos padrões doutrinários, para que a nossa ética seja referenciada pela palavra, seja dirigida pela palavra, para que o nosso comportamento seja orientado por aquilo que Deus revela na Sagrada Escritura. Deixa eu compartilhar uma segunda lição que eu percebo aqui na carta à igreja de Tiatira. A segunda lição é que é impossível tolerar o intolerável. É impossível tolerar o intolerável. Irmãos, a fé cristã ela é uma fé que sustenta a tolerância. Ao contrário do que muitas pessoas ensinam, de uma visão errônea sobre o que é o cristianismo, nós somos uma religião da tolerância. Nós entendemos que as pessoas erram e sustentamos a importância do perdão para aqueles que erram. E eu creio que faz parte do ethos cristão, faz parte do que está no âmago da experiência cristã, a gente respeitar o outro, respeitar as diferenças. Isso não significa certamente aceitar os padrões doutrinários ou os comportamentos do outro, não necessariamente, mas isso significa respeitar a diferença, ainda que eu não aceite aquilo que ele faz. Então, ao contrário do que muitos dizem, a fé cristã é uma fé que se caracteriza pela tolerância à diferença. Agora, é impossível tolerar
o intolerável. É por isso que Jesus Cristo nessa carta diz: eu tenho contra vocês, igreja de Tiatira, vocês tolerarem essa mulher, Jezabel. Meu irmão, pode parecer contraditório, mas a tolerância irrestrita, ela gera intolerância. Se nós tolerarmos qualquer tipo de comportamento, inclusive aqueles que são intolerantes, o resultado disso vai ser mais intolerância. Quem falou isso aí se tornou conhecido como o paradoxo da tolerância, né, proposto por um filósofo chamado Karl Popper. Eu quero ler um trechinho aqui do seu livro sobre a sociedade aberta e os seus inimigos, que fala sobre esse paradoxo. O Popper diz assim: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. O Popper está dizendo: não dá para tolerar a intolerância, porque senão isso só vai gerar mais violência e escravidão. Você consegue perceber qual é a questão? Eu tenho sim que tolerar os que pensam diferente de mim, mas eu não posso tolerar a intolerância, porque senão eu estou criando uma sociedade que pode ser escravizada. A tolerância irrestrita gera só intolerância. E nesse espírito, irmão, Jesus Cristo está ensinando aquela igreja que nós não podemos nunca tolerar o pecado. Não podemos tolerar o pecado em nossas vidas. Eu sei que a gente peca. E se a gente peca, a gente deve se arrepender do pecado, pedir perdão a Deus e continuar caminhando. Mas nós não podemos tolerar o pecado em nossas vidas. Nós não podemos achar normal o pecado nas nossas vidas. Achar normal infringir as leis de Deus. É preciso perseguir o caminho da santidade. Porque assim como o Popper falou, que se eu tolero o intolerante, eu posso gerar uma sociedade escravizada e oprimida, esse é o problema com o pecado. O pecado é o fim da liberdade. O pecado gera escravidão na vida do ser humano. Se eu tolero o pecado, eu estou tolerando algo que tem o poder de me escravizar. Se eu tolero o pecado, eu estou tolerando algo que tem o poder de tirar a minha verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Quantas vezes nós transigimos com o pecado? Quantas vezes nós dizemos: não tem problema, não, isso aí é algo menor. Assim como Jezabel dizia para aquela comunidade em Tiatira. Não tem problema, você vai na igreja todo domingo, você cumpre com as suas obrigações, não tem problema se você pecou. Claro que tem problema. Nós, além de estarmos ofendendo a santidade de Deus, nós estamos dando vazão a algo que pode nos escravizar. E acredite nisso, irmãos, não são poucos os homens e mulheres que têm ido à igreja, que têm frequentado a igreja, mas que estão escravizados pelo pecado. Não podemos tolerar o intolerável. Não tolere o pecado na sua vida. Veja, eu não estou nem falando sobre a vida dos outros, viu? Não é essa a questão. Estou falando sobre a sua vida. Não tolere o pecado na sua vida. Porque o pecado tira a beleza das nossas boas obras. Olha o que está acontecendo com a igreja de Tiatira. Ela começa sendo elogiada. Jesus Cristo começa dizendo que conhece as boas obras daquela igreja. Aquela igreja é elogiada por Jesus, mas logo depois ele diz: só que tudo isso não está adiantando de nada, porque vocês estão tolerando o pecado no meio de vocês. O pecado, além de nos escravizar, tira a beleza de tudo aquilo que fazemos. Então, irmãos, em nome de Jesus, nessa manhã, entenda, é impossível tolerar o intolerável. E o intolerável, nesse caso, é o pecado que nos escraviza. Abro um parênteses aqui para dizer que aquilo que eu falei no começo, né? Precisamos sempre lembrar que a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, deve nos levar a tolerar o diferente. Não é disso que estamos falando. Nós devemos sim tolerar quem pensa diferente da gente, devemos sim tolerar aqueles que professam outras religiões, devemos sim tolerar aqueles que são ateus, não professam religião nenhuma, devemos tolerar até aqueles que nos criticam. A gente só não pode tolerar o que é o intolerável. E na nossa vida, o intolerável é o pecado que nos afasta de Deus, que tira a beleza das nossas boas obras e que tem o poder de nos escravizar. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, rompa com o pecado. Deixe de tolerar aquilo que te afasta de Deus. E por fim, deixa eu compartilhar uma terceira, última lição com você, a partir dessa carta a Tiatira, é de que o segredo da vitória na vida cristã está na fidelidade. O segredo da vitória na vida cristã está na fidelidade.
É por isso que Jesus Cristo, através de João, diz: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Antes ele tinha dito que, no versículo 25, que não jogaria outra carga sobre os membros da igreja de Tiatira se eles conservassem o que tinham até que Jesus Cristo voltasse. Meu irmão, o segredo da vitória está na fidelidade. Então a gente tem nessa aliança, Deus e a igreja, nós podemos falar da fidelidade de Deus e da fidelidade da igreja. Deus é fiel. Deus é fiel em perdoar o coração arrependido. Eu não sei se você notou ao ler essa carta como a temática do arrependimento está presente ali. Deus diz que esperava o arrependimento daqueles seguidores de Jezabel, mas não viu esse arrependimento. Por isso ele os castigou. Mas a possibilidade do arrependimento está presente ali. E Deus é fiel em perdoar o coração arrependido. É provável que ao ouvir essa palavra você diga: meu Deus, eu tenho pecado. E o texto bíblico diz que eu não posso tolerar o pecado, só que eu estou pecando. O que eu faço? Bem, o que você deve fazer, meu irmão, é arrepender-se do seu pecado. É dizer: Deus, eu me arrependo do meu pecado. Em nome de Jesus, eu não desejo mais pecar. E a Bíblia ensina que Deus não resiste a um coração contrito. Se você se arrepende do seu pecado, Deus é fiel em perdoar o coração arrependido. Ele vai ouvir hoje mesmo a sua oração e você vai estar quite. Ele vai zerar esse jogo e você vai poder caminhar daqui para frente com o coração leve e perdoado em Cristo Jesus, porque Ele é fiel em perdoar o coração arrependido. Do outro lado da aliança estamos nós. Nós também precisamos ser fiéis na aliança com Ele. E como é que a gente é fiel nessa aliança? O texto bíblico nos ensina duas maneiras. Primeiro, a fidelidade em conservar aquilo que recebemos dele na sua palavra. Então, no verso 25 diz: tão somente conservai o que tendes. A gente tem recebido de Deus na palavra dele, a gente precisa ser fiel em conservar isso. Tem a ver com aquilo que falamos no início, sobre a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos o ensinamento adequado e de vivermos de acordo com aquilo que conhecemos. Então leia a palavra do Senhor, conheça a palavra do Senhor, se esforce em aprender mais sobre Deus. É preciso conservar isso que a gente tem recebido, essa palavra que a gente tem recebido, para não ser enredado por qualquer vento de doutrina, para não ser levado embora por qualquer ensinamento errado. Veja, irmãos, as igrejas não estão se reunindo. Tá? A gente está aqui participando de um culto de maneira virtual, cada um em sua casa. Quando você liga a sua internet no domingo, lá na timeline das redes sociais, tem uma porção de pregador pregando as mais variadas coisas. Então pode entrar tudo quanto é tipo de doutrina na sua casa. E como é que você vai saber o que é o correto? Você vai saber o que é o correto se você estiver firmado na palavra de Deus, se você conservar aquilo que recebeu do Senhor na sua palavra. Então leia esse livro, conheça esse livro. E nós devemos ser fiéis também na aliança com Deus, na medida em que nós guardamos os mandamentos do Senhor. Por isso que no versículo 26 Jesus Cristo diz: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O segredo para a vitória na igreja de Tiatira era a fidelidade. Conservar o que tinha recebido na palavra e guardar os mandamentos do Senhor. Meu irmão, é muito simples. Receber o ensino da palavra do Senhor, guardar esse ensino, ler a Bíblia, estudar a teologia, estudar as doutrinas das Escrituras e viver a partir dessas doutrinas. Ter uma ética que é fundamentada no ensinamento da palavra de Deus. É conservar o que está na Bíblia e guardar os mandamentos de Deus. É aprender aquilo que está lá e obedecer, transformar isso em algo prático. Porque, infelizmente, nós temos uma geração hoje que até conhece a Bíblia, até tem estudado cada vez mais da teologia. Eu me admiro muitas vezes com jovens que conhecem muitas coisas da Bíblia, mas que, infelizmente, não têm vivido isso que conhecem. Seja porque não tem um padrão de santidade na sua vida, seja porque não se comprometem com a missão. Pois de que adianta você conhecer a teologia, de que adianta você conhecer a Bíblia, se você não se engaja no trabalho de evangelização, se você não se engaja no trabalho missionário, se você não se engaja no trabalho de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? É preciso guardar os mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos do Senhor é ir por esse mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Se eu conheço o ensinamento de Deus, eu preciso obedecer a esse mandamento, viver esse mandamento.
Eu creio, irmãos, que se nós formos fiéis, nós seremos vitoriosos. Mas ainda que você venha a tropeçar, ainda que você venha a cair, você pode descansar no fato de que Deus é sempre fiel. E Ele, por ser fiel, Ele irá sempre perdoar um coração arrependido. Meus irmãos, será que nós temos sido como a igreja de Tiatira? Será que a gente até tem boas obras? Será que a gente até conhece a palavra de Deus, mas a gente está dando ouvido a ensinamentos errados que acabam nos afastando do Senhor? Será que a gente não está tolerando o pecado na nossa vida e ao fazer isso nós estamos desagradando a Deus, tirando a beleza das nossas boas obras e nos tornando escravos do pecado? Eu espero nessa manhã que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que você primeiro lembre-se que uma doutrina equivocada leva a uma ética equivocada. Então tudo começa naquilo que aprendemos na palavra de Deus, em sustentar um ensino correto a partir da palavra do Senhor. Que nós possamos nos lembrar que é impossível tolerar o intolerável. Não dá para tolerar aquilo que nos escraviza. E o que mais nos escraviza é o pecado, que nos tira a liberdade que foi conquistada para nós em Cristo. Então não tolere o pecado na sua vida, em nome de Jesus. E por fim, que possamos aprender, guardar no nosso coração a verdade de que o segredo da vitória está na fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor, em conservar aquilo que recebemos na palavra de Deus e em guardar os mandamentos do Senhor. Mas ainda que venhamos a tropeçar, possamos descansar num Deus que é fiel sempre e por isso está sempre pronto a perdoar um coração arrependido. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra dessa manhã. Obrigado pela carta à igreja de Tiatira. Nós clamamos, Senhor Deus, nessa manhã que o Senhor nos livre de cometer os mesmos erros que eles. Nos livre, Senhor Deus, de termos um conhecimento fraco da tua palavra e por isso ter um comportamento inadequado. Nos livre, Senhor Deus, de tolerar o pecado na nossa vida. E ao tolerar o pecado, nos tornarmos escravos e distantes do Senhor. Ao contrário, Deus, ajuda-nos a perceber a necessidade de nos arrependermos do nosso pecado, de contemplarmos a tua fidelidade e, ao vermos a tua fidelidade, em nos comprometermos em sermos fiéis, conservando aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, guardando os teus mandamentos, sendo santos e sendo servos para a glória do teu nome. Deus abençoe a nossa igreja, a igreja de Gileade. Abençoe todos os irmãos em Cristo que têm se reunido hoje no dia do Senhor. Guarda-os debaixo da tua graça. Abençoe os enfermos, curando em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão com necessidade financeira, cuidando, protegendo, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, todos que estão sendo afligidos de uma forma ou de outra por essa pandemia que assola o nosso mundo. Em nome de Jesus, derruba essa praga, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Senhor, cuida de nós. Abençoa-nos nessa semana que se inicia. Nós pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, convosco e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana rica na presença de Deus. Você pode dar um abraço em quem está perto de você, e com esse abraço você se considera abraçado por toda a igreja. Então que a paz de Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão.